Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre certificação, né? E como a gente está muito focado em DevOps nas nossas aulas, enfim, nos cursos que a gente costuma dar, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre certificação na área de DevOps. E aí eu trouxe aqui o Anderson de novo, que conseguiu tirar uma das certificações que são assim uma das mais faladas, as empresas costumam pedir muito, que é a certificação da DevOps Institute, que é como se fosse um subgrupo da PeopleCert, né? A PeopleCert ela é mais famosa para falar de ITIL, Prince e outras metodologias, né? E a DevOps Institute é uma empresa que foi aberta justamente para cobrir esse gap do mercado de certificações na área de DevOps. E o Anderson conseguiu, né, tirar essa certificação recentemente, né? Tem o quê? Um mês, Sim, né? mais ou Talvez. menos um mês, né? E a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, falar da importância da certificação, a visibilidade que a certificação dá para o profissional, e um passo a passo aqui, né, de como que foi feito, o que que você fez em termos de estudo para tirar a certificação. A primeira pergunta que eu tenho é a motivação, né? O que que te motivou, num primeiro momento, para tirar essa certificação? É óbvio que geralmente esse estímulo vem das empresas, mas eu entendo que o profissional também pode simplesmente querer dar um upgrade no currículo, aparecer mais, e por conta disso a certificação dá esse suporte, né? Então, o que que você pensou? Ah, pô, qual é a certificação que eu vou fazer? Você começou pesquisando mercado para ver quais são as certificações que mais são pedidas? Como é que foi isso? Eu vim da área da indústria, né, muitos anos antes de vir para a informática, então a gente já tinha uma cultura pessoal dessa coisa de tirar certificação para balizamento do profissional, né? Então eu já tinha meio que isso na cabeça e como algo natural de se fazer, né? Uhum. E aí quando eu entrei na área de DevOps, eu comecei a pensar nessa mesma possibilidade. Eu falei, pô, preciso tirar alguma certificação, preciso ver qual é por onde eu posso começar com relação a esse caminho de certificação e tal. Mas, conforme você falou, né, a necessidade da certificação para o mercado é uma, para o profissional é outra, né? As empresas acabam, por exemplo, se eu for falar de contratação de governo ou de empresas que estão iniciando em certos ramos, elas vão abrir uma licitação ou É uma enfim, RFP, né? alguma contratação, uma RFP e tal, e o cara que está contratando, ele não tem conhecimento técnico naquela área, então ele vai perguntar para a tua empresa: ah, você trabalha com isso aqui? Você trabalha com DevOps, com implementação de DevOps? Aí a empresa vai falar: ah, trabalho, mas me prova como você faz isso, É, né? Então, basicamente, as pessoas precisam ter alguma comprovação disso. Isso no caso das empresas, né? Precisam é, comprovar que seus funcionários estão certificados naquilo. E como eu já tinha uma necessidade pessoal de ter algum tipo de certificação, eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu achei o DevOps Institute, né? Através da PeopleCert. E aí, de contrapartida, eu comecei a perceber a importância em si da certificação com relação ao seu conteúdo e como aquilo influencia no seu dia a dia também, uhum. né? E basicamente é isso. Meu incentivo era uma coisa pessoal, mas eu vi que o mercado também necessitava, Também pede, né? também pede isso dos profissionais. Ah, legal. Eu já não tiro certificação há algum tempo, tá? Quando eu trabalhava em multinacional, né, a Oracle era uma empresa, né, de TI, e o core do planejamento do profissional era esse: você tinha que tirar X certificações por ano. Então, essa foi a época que eu realmente tirei mais certificação, que eu mais estudei. Eh, e eu vi vantagem nisso, porque tem uma galera que critica as certificações, tá? Eu também critico em determinadas situações. Mas, no geral, eu acho que a certificação ela ajuda, principalmente quem está começando. Algumas pessoas falam: "Não, não ajuda, o cara não sabe nem dar um comando SSH e quer fazer uma certificação". Acho que não tem nada a ver. Não, Eu acho que o cara que está estudando para certificação, ele pode utilizar o programa daquela prova como uma base de estudo, para ter um guia.
Porque hoje em Exatamente. dia, antigamente a gente tinha um problema de não ter tanta informação. Você não tinha tantos livros, ou você só tinha a opção de estudar por livros. Não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, com vídeos, enfim, essa Uhum. multimídia super avançada para poder estudar. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem um problema de volume de informação, você não sabe por onde começar. Então, essa é a verdade. Por onde que eu começo? Tem tanta coisa para estudar, tem a oferta é tão grande que você não sabe nem por onde que eu começo. Hoje é o contrário, né? Hoje, O problema é o filtro, né? exatamente, muitas pessoas começam a fazer DevOps na prática e depois elas vão procurar a teoria, né? Elas Exatamente. começam por alguns pontos, ele consegue implementar no seu trabalho, na sua empresa, mas às vezes ele esquece de outras regras, e aí quando ele vê, ele não tem certeza se ele está praticando DevOps ou não, né? Ele vai de repente muito na linha do que eu acho que eu vejo isso nos profissionais, né? Você vai muito na linha de aplicar o técnico, só estudar o técnico, e essas provas de DevOps, elas falam muito do conceitual, do porquê que você está fazendo aquilo, né? Por que que eu monto um pipeline de DevOps? Né? Por que que eu preciso automatizar? Às vezes a pessoa não sabe. Simplesmente entra de paraquedas no projeto. Eu tenho que estudar Terraform para fazer deploy em cloud. Eu tenho que estudar Ansible para ser um gerenciador de configuração. Mas por que que você faz isso? Né? Eu acho que essa é a grande, acho que é a falta que eu vejo no mercado, até para a pessoa que precisa sair de um nível muito técnico e ir para um nível de arquitetura, de implementação, de criar uma área, por exemplo, de DevOps nova. Por onde que o cara vai começar? Vai começar por ferramenta? Né? Acho que essa é o grande diferencial que esse tipo de prova dá. Né? Ele consegue mostrar para os profissionais, não só os técnicos, mas os arquitetos, os gerentes de produto, enfim, que existe todo um estudo, uma mudança de cultura organizacional, que a prova mostra isso. Sim, quando a gente começa a falar aí de os três caminhos, né, do DevOps, né, a teoria dos constraints, que é dos gargalos e tal, que são técnicas de 1980, isso não é de hoje. Não, não é, não Não foi é. inventado agora. O pessoal fala muito, DevOps é modinha e tal, não, mas ele segue padrões De indústria de até, né? 1900, de 1980 e tal, que para você ver a dificuldade que é, às vezes, se mudar um tipo de, De cultura, né? filosofia, de cultura da empresa, né? É. Então, e essas coisas hoje você vê funcionando na prática, você fala, pô, isso aqui veio de 30, 40 anos atrás, e agora que a gente está conseguindo implementar isso nas empresas, né? Não, é impressionante. Não estão reinventando a roda, só organizaram técnicas que já existiam e aplicaram em TI. Né? Sim. Grande parte delas, pelo menos. Um outro ponto que eu queria perguntar para você é o planejamento de estudo. Como é que você se organizou? Porque eu entendo que o processo para fazer a prova, você precisa primeiro comprar o voucher e agendar uma data. Sim, Né? E você sim. tem, enfim, uma data limite ali para você executar a prova. E como é que você planejou isso? Você planejou em fases? Como é que você também teve que conciliar o trabalho com o estudo? Aí você fez o quê? Você estudava final de semana? Ou então, depois do trabalho, do expediente, eu estudava? Como é que você se organizou? Então, foi até um dos motivos para eu decidir fazer a prova em si, foi lá no DevOps Institute pegar o conteúdo programático, né? E ver se aquele conteúdo programático se encaixava na minha realidade de quanto tempo que eu ia precisar de estudo e tudo mais. Se fosse algo muito mais complexo, assim, eu não ia conseguir fazer naquele momento, né? Pode ser Sim, que talvez em um outro momento. Eu peguei aquele conteúdo, eu vi que era dividido, acho que, se não me engano, em 8 capítulos, falando sobre a história, e aí a depois os importância, conceitos, as práticas, as ferramentas e tudo mais. E eu fui vendo, eu falei, pô, isso aqui dá dá para para fazer. dividir aqui, né? E aí eu comecei a procurar os conteúdos da internet, né? Porque eu não fiz um curso, né? Eu não fiz O um. curso oficial, né? Porque É, tem um curso oficial também, né? existe um curso oficial. Eu optei por não fazer o curso oficial, eu estudei por conta própria, mas pela base do conteúdo da prova, né, que a PeopleCert te dá, você consegue pegar esse conteúdo pela internet e ir dividindo em etapas,
né, e estudar esses assuntos. Então eu ia estudando assim, uma aula hoje, 2 aulas, às vezes final de semana eu estudava um pouco mais. Essencialmente para essa prova não foi um esforço absurdo, entendeu? Conforme Uhum. outras provas aí que se for ver de AWS, ou sei lá, de Red Hat, Algumas que né? são muito técnicas, né, É, você acaba gastando muito mais tempo, né. exatamente. Essa foi um pouco mais tranquila com relação ao conteúdo. Então eu estudava um pouco depois do expediente, tomava um banho, jantava, parava, sentava um pouco. É como se fosse o Netflix do dia, né? Do dia, Você é. parava, trocava um pouco do Netflix por um pouco do estudo e ia cumprindo essas etapas. Eu falava, já estudei esse capítulo aqui que tá lá, um, agora eu vou pro dois, vou pro três. E aí fui estudando, aí eu fiz muitos simulados também, Simulado, né, acho que procurei simulado é muito bom. simulados, tem simulados disponíveis também na internet, fui procurando, fui fazendo simulados, vendo o que eles perguntavam, a forma como eles perguntavam, porque também você tem que entender que uma coisa é o conteúdo e outra coisa é como as pessoas vão te cobrar esse conteúdo. As perguntas, o formato das perguntas, né, acho que isso É, influencia muito. eles cobram muito no sentido do funcionamento de uma empresa no dia a dia e como você atuaria naquele momento ali. Você aplicaria um determinado método para É, resolver aquele problema, né. então esses fundamentos têm É, que estar bem, bem concisos na sua cabeça para você poder entender o que você vai responder, porque às vezes por uma diferença mínima você pode responder errado. tá errado, né. Entendi, entendi. Então a tua organização foi meio que em módulos mesmo, né, você foi estudando cada módulo apartado, né. Sim, Eu tenho até aqui o conteúdo programático, vou até falar ele aqui. Primeiro módulo é explorando DevOps. Então você vai falar ali a definição, o que é DevOps e por que que DevOps importa para as empresas, né. e a história também eles contam lá. Uma história inteira, né, Fala do cara que em 1980 fez tal tal coisa. coisa e tudo, é. É, Aí o segundo módulo é o Three Ways que você já falou, né, aí você fala da primeira do First Way, Second Way, Third Way. uhum, Então você fala de todos ali os esse eu acho que eu entendo que é o princípio básico, né, de sim. DevOps. Fala de Chaos Engineering, né, que é a engenharia do caos, Engenharia do caos, que é eu chamo de advogado do diabo. que eu acho que a Netflix acho que aplica muito, né, Isso, esse é o com grande exemplo que aquele eles dão à é da Netflix. Netflix, né, que eu acho que é o Monkey Chaos, se eu não me engano. É, É um aplicativo que ele coloca ali na rede e começa a destruir a máquina e o seu ambiente tem que ficar rodando, né, de ok, alguma forma, né, com resiliência e tudo mais. O módulo 3 ele fala de práticas-chave do DevOps. Primeiro ele fala de teste contínuo, que eu acho que entra, junto com o CI, né, que é sim, o Continuous Integration, né. Então ele fala que você tem que testar continuamente a sua aplicação. A integração contínua, que na verdade é integrar o código dos desenvolvedores, né, sim, pegar o todas as suas código modificações integradas num. integradas, né. Então você pega, por exemplo, eh eh, várias branches ali do seu código, faz o merge e compila aquela aplicação com o código de diversas pessoas, esse é o Continuous Integration, né. A entrega propriamente dita, que seria o deploy ou a implantação do seu pacote num ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, né. É, o continuous delivery, o conceito básico dele é você manter o seu código a todo momento como em formato de release. Basicamente é isso, né? Não, quando a gente já fala da entrega, isso até é um conceito que as pessoas confundem um pouco, que é o continuous delivery com continuous deployment, É né? diferente. O continuous delivery, ele diz que você tem que manter o seu código em estado de entrega, de release o tempo inteiro. E o deployment é uma extensão do delivery, que é você colocar esse código em produção. É você praticar a entrega e você toda vez colocar esse código em produção. Aí seria Sempre, né, até de forma automatizada, né, acho que essa é a diferença, né. é, é uma extensão da entrega, que fala de entrega do código, né? E É a o, o de- implantação propriamente a dita. implantação é uma extensão do, É, do delivery. legal. Outras práticas que eles falam aqui seria, engenharia e resiliência de um site, né, ou seja, você pensar em um deploy com alta disponibilidade, resiliente, né. Fala de DevSecOps, que é trazer o time de segurança
para dentro do pipeline, né, de DevOps, e você, é, ao invés de criar todo o seu desenvolvimento de software, entregar, subir em produção e depois o time De de segurança atuar? segurança atuar, você começa a envolver ele desde o início, né? Desde o início do projeto. Então isso é legal. Fala de chat ops também, né? Que seria você misturar um pouco ali do que está rolando na parte técnica e ter um Sim. chat ali ao mesmo tempo, né? Eu entendo que o Slack, por exemplo, é uma ferramenta que é bastante utilizada nesse sentido, né? É, Slack, Mattermost, dependendo da empresa, até o próprio Teams, Até o mas, próprio Teams, né? mas tem as ferramentas boas aí. Porque eu entendo que o ChatOps ele precisa ter uma integração com o que está acontecendo na área de DevOps. Acho que o Teams realmente não é tão legal para isso. É, Mas o Slack tem muita API, né? Que, por exemplo, você sim, pode rodar o teu pipeline, né, e dizer que aquele pipeline rodou ou não com sucesso e mandar uma mensagem lá no Slack sim, falando, olha, rodou, então deu pau, alguém tem que resolver aquilo. Então exatamente. você consegue aumentar a velocidade de comunicação do time sem que o cara precise entrar, por exemplo, numa tela do Jenkins ou do Azure DevOps e falar, cara, deu pau aqui, você pode ir lá olhar, por favor? Não. Você inclui a operação num chat mesmo, né? É, o desenvolvedor parte, ele faz um commit lá para a branch dele, de, sei lá, de dev mesmo. O pipeline vai ser disparado e vai receber lá no chat se foi sucesso ou não. E aí, se não foi, a equipe de DevOps já vai atuar, de operações, já vai atuar para saber o que que houve, já vai olhar lá. Então não precisa nem também o desenvolvedor ficar toda hora avisando, ó, deu erro, funcionou, não Sim, sim. funcionou. ChatOps é bem interessante. O Kanban, eles falam também, eu entendo que o Kanban é muito utilizado hoje em dia, né? Falam, e na prova cai Cai bastante. bastante sobre Kanban, né? Cai. Eu acho que o Kanban pelo menos para mim, né? Eu conheço o básico do Kanban e já me atende muito bem, mas eu sei que tem outros detalhes ali que caem na prova, né? Que eu não faço a mínima ideia, eu teria que estudar. Eu conheço realmente o básico do Kanban. E depois ele fala de frameworks e tecnologia de negócio, que foi uma coisa é, que eu fiquei um pouco na dúvida quando eu comecei a estudar sobre isso, e hoje eu entendo que faça sentido, porque o DevOps pensa muito no movimento ágil, Sim. né? E de tirar um pouco a burocracia, pensar mais no código do que no que está no papel, Uhum. né? Você tirar um pouco as travas ali de aprovação e errar um pouco mais e Sim. e aprender com os erros e aumentar a sua velocidade Feedback ali. e tal. O feedback é realmente muito importante. Mas tem coisas que realmente você faz sentido você colocar, associar frameworks a DevOps, que pode ser que se encaixe. Então ele fala do movimento ágil, que eu acho que ok, mas quando ele fala de ITSM, que é gerenciamento de serviço de TI, quando ele fala de Lean, né, e, e, co- e- e essa condição de você ter que interagir com o ágil e ao mesmo tempo ter uma certa formalidade e Uhum. controle dentro da tua infraestrutura, né? Eu acho que isso faz muito sentido. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho um controle lá de gestão de mudança, que eu tenho que subir alguma coisa para produção. Ou seja, essa empresa ela já tem já um crivo de aprovação para fazer o deploy em produção. Ela não vai sair subindo em produção, porque eu acho que isso daí é um grau de maturidade que poucas empresas têm. Talvez só Sim, empresas grandes como Google, Facebook, né? A Meta, né, hoje, né? sim. Que possuem essa agilidade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que combina um pouco você, por exemplo, ter um pipeline de DevOps que integre com a sua ferramenta de ITSM. Fala o seguinte: olha, o deploy foi feito com sucesso, está aqui o horário do deploy, já abre um chamadinho, ou então já faz uma chamada para o teu gerenciamento de mudança, falando que aquilo foi feito com sucesso, quanto tempo levou. Ou seja, você automatiza o teu gerenciamento de serviço de TI dessa forma, né? Sim, eu acredito que sim. Quando você tem uma empresa já estabelecida com esse tipo de padrão, é muito difícil você tirar ele, né? Então, você pode pegar os seus projetos e quebrar em sprints e botar metodologia ágil, e no final isso seria um tipo de entrega para a corporação de um método um pouco mais antigo. Mas hoje em dia, você pegar para começar do zero uma empresa, para poder implementar, às Uma vezes, alguns startup, por frameworks, exemplo, não faz muito não sentido, faz né? sentido. É mais, É. eu acho que é mais para não ser tão invasivo, tão, né, É. com as metodologias que já estão implementadas em outras empresas há bastante tempo, né?
Ah, legal. O outro módulo, que é o quinto, né, ele fala de cultura, comportamento e modelo operacional, né? Ele fala muito de definição da cultura, como que você vai definir uma cultura de ágil, de DevOps, e eu entendo que não dá para começar pelo time técnico, né? Tem que ser um top-down. A Sim. gerência, o CTO, talvez, da empresa tenha que falar o seguinte, cara, a partir de hoje vamos trabalhar com DevOps, a nossa cultura não é a cultura de apontar o dedo, de desenvolvimento e operação vai trabalhar junto mesmo. Então acho que eles falam muito disso também, né? Eles falam essa questão do. Inclusive, tem perguntas na prova que falam mais ou menos de onde que tem que partir, né, a ideia de implementação de DevOps, É, né? E é a alta diretoria, enfim, é quem. a É, gerência e tudo, é, porque senão não funciona, né? não vai funcionar. Enquanto isso não for implementado na cabeça de quem quer o resultado na sua corporação, não tem jeito. Não Não. tem jeito, é. E depois o módulo 6 eu entendo que é um módulo um pouco mais técnico, que ele sai de cultura, de processo e tudo mais, né, de história, e vai para a parte de CI/CD, né, que é o Continuous Integration, Continuous Delivery ou Uhum, Deployment. Fala de nuvem, container, fala de microserviço também, sim. fala um pouco de AI também, Machine Learning, não sei se Fala, caiu, machine learning. caiu alguma questão? Não, no meu range não Não caiu caiu, nada né? de De AI, AI, Machine Learning. não. É. Automação, que eu entendo que deve falar muito, Fala, e DevOps Toolchains, que seria ali a cadeia, né, de ferramentas ferramentas. que precisam ser utilizadas para cada função no pipeline de DevOps. O módulo 7 ele fala de medição, né, métrica, relatório, então ele fala a Uhum, importância de você medir as coisas, porque você tem que criar ali KPIs que falem, beleza, eu estou aplicando DevOps, mas o que que eu estou ganhando com isso? Eu estou aumentando sim, realmente a minha inovação dentro da empresa? Quando eu tenho um problema, eu resolvo aquele problema muito rápido? Eu acho que essas métricas são interessantes. E sim, caiu alguma coisa? cai sim, porque inclusive essa parte aí de, de métricas, de monitoramento, essas coisas é base do segundo caminho, né? Segundo way, né? O, o Fala primeiro de dashboards e coisas assim, é né? assim, o primeiro é basicamente a união do dev com o ops, que é você pegar o seu código, você buildar aquilo automático, você fazer um teste unitário automático e você realizar uma release, né? E aí quando É. você vai fala já do segundo caminho, já é mais parte de monitoramento, né? Você ter feedback, Feedback né? contínuo, que acho que é o terceiro caminho, né? É, É, o terceiro caminho ele fala um pouco mais de você implementar uma cultura de conhecimento, passagem de conhecimento e você ter aquela questão de você se arriscar mais, colocar uhum, novas ferramentas, né? É entendi. você não se prender à sua Ao estrutura, processo atual. ao processo atual. Você falar assim, o que que eu posso melhorar aqui? Eu posso adicionar uma métrica diferente na minha aplicação que vai me entregar o número de memória utilizada, CPU, um APM que não tem, Entendi. né? Ou então, de repente, Hum, eu posso colocar aqui no meu pipeline não só teste unitário, mas teste integrado. Aí você vai evoluindo o seu Isso. pipeline dessa forma. Mesmo que nunca tenha usado, que a empresa não utilize, mas você pode Vale a pegar pena testar. uma opção. Isso, você se arriscar nesses testes, né, para a melhoria contínua do seu desenvolvimento de DevOps. Legal. Então ele fala muito aqui das métricas de DevOps, que é speed, quality, né? Velocidade, qualidade, estabilidade e a cultura. Como que você mede isso, né? Acho que é Uhum. importante. Mas aí um ponto importante aqui que eu acabei falando em inglês e traduzi para português. A prova, ela é em inglês, certo? Não Ah, tem em português ainda a versão, né? tem até em espanhol, mas eu não me arrisquei assim, cair nos falsos cognatos, né, Não, de não. portunhol lá, então eu resolvi Não vale a não pena. Não. não escolher espanhol. Acho que tem alemão, tem Chinês, cantonês, chinês, japonês, tem um monte, só não tem português. só não tem português. Acho que é É. pouca gente que fala português no mundo, né? Deve ser, né? Não sei, né? No Brasil, 200 e poucas milhões, mas Deve ser enfim. uns 300 milhões total, talvez. É. E aí eu tive que fazer inglês, foi o caminho, Foi o né? caminho. E por último, tem o módulo 8 que ele fala de compartilhamento,
o Shadow e evolução, né? O que ele fala, como é que você aplica DevOps no mundo enterprise, né? Quais são os papéis? Quem faz o quê numa organização que trabalha com DevOps, né? A liderança do time de DevOps, enfim, os desafios, os riscos, né? Tudo que tem envolvido aí. Então ele volta de novo um pouco mais para a questão organizacional da coisa, né? Exatamente. É porque o que a gente vê muito é que quando se fala em DevOps, o cara do DevOps, a equipe de DevOps, o profissional de DevOps, quando não é algo assim, né? Não é um RH, não é um setor. DevOps é uma coisa que é para ser implementada por todo mundo, né? É, O desenvolvedor tem que entender qual é a responsabilidade dele para com o DevOps, já que a empresa tem essa filosofia, a parte de operações a mesma coisa, o cara de segurança a mesma coisa, e o próprio, sei lá, o Scrum Master, ele vai ter que entender também. Então, é uma questão cultural de todos os processos envolvidos na entrega de software. é. Isso daí não tem muito como fugir, né? Legal, acho que é o último módulo fecha dessa forma. Uma pergunta que eu queria fazer também é a experiência do exame. Como é que foi o exame? Porque antigamente não tinha essa cultura do exame online. Eu acho que isso começou a Sim, vir com mais força depois da pandemia. Então, eu entendo que os exames online hoje são mais comuns, só que existe uma série de pré-requisitos para você fazer um exame online, porque senão você pode, enfim, colar, é. consultar material que não é devido e tal. Como que funciona isso hoje? Cara, eu me senti, tipo, sabe quando você vai no aeroporto, o cara acha uns comprimidos na sua mala e te leva para uma salinha? E vai fazer aquela super revista, né? Você tá É, dentro de casa, mas você não se sente seguro, é um negócio meio estranho. é. Como é que funciona? Primeiro você tem que instalar um shield deles lá, né, um software de proteção da prova no seu computador, né? Isso Aí é o quê? Tem para tudo? Para Windows, para Mac, para Windows? tem, Tem. tem. Você pega e instala. Aí quando você instala, ele fala assim, ó, isso aqui tudo tá errado. Aí você fala, tem que fechar isso, fechar aquilo, Ah, desativar isso, desativar aquilo e tudo mais. Ele fala tudo que você tem que fazer para você ser aprovado, para o seu computador ser aprovado. mas isso você faz no momento do exame, do Não, dia aí do você tem que exame? fazer antes. Ah, tá. É, Tá. ele indica para você fazer isso antes de você marcar a data da prova. Por exemplo, você comprou o voucher, Isso. né? Aí ele fala o seguinte: agora instala o Shield O aqui. Shield aí. Isso. Aí depois que você instala, você vai lá, abre ele vai testar se não tiver vírus, por exemplo, no computador, coisa do tipo. E uma verificação anterior até a marcação. Depois que você marcou no dia da prova, você vai abrir esse shield de novo, né? Obviamente, ele vai mandar você fechar tudo lá, você não pode ficar com nada aberto, nenhum navegador aberto, nada, Nada, nada. nada, Teams, nada, qualquer programa aberto, ele fala para você fechar Fechar ou tudo. ele fecha, Ah, tá. né? E se você tiver dois monitores, ele desliga um, É mesmo? bizarro, o outro fica escuro, Apagado. apagado. Fica só com um monitor lá e ele toma a tela inteira, você parece estar na prova do Detran, sei lá, um É. negócio. Como era o exame físico, né? É assim, né? É, Mas aí é uma máquina já controlada deles e tudo mais, né? exatamente. Só É. que ele passa a controlar a sua É só máquina, é máquina. surreal. É. Aí, beleza. Aí existe a obrigatoriedade de você ter uma câmera, Aham. ter o microfone e estar com tudo ativado, a Tudo câmera aberto, e o né? microfone, Uhum. né? Aí depois que você se logou, que você starta o processo lá, aí aparece Quando você fala logar, é logar na plataforma da People Search, certo? Isso, esse mesmo Shield aí, ele faz a verificação e ele te abre a outra aplicaçãozinha que vai ser da Abriu a prova. própria prova. É, Ah, tá, tá. Entendi, entendi. aí beleza, você entrou lá e o Proctor, né, que é como se fosse o cara que vai te realizar o exame, né? Uhum. Ele aparece um chatzinho lá, ele não aparece, a imagem dele não Ele aparece, não mas tem a câmera do lado dele, é só a isso, sua. só a minha. Aham. Mas aparece a voz dele, né? Ah, ele fala, ele te É, pergunta as coisas e tudo. Ah, Isso. Você pode falar por chat algumas coisas, enfim. Antes de efetivamente ele entrar na conversa, ele te manda uma mensagem pelo chat, você responde e tal. E aí,
E ele fala inglês, né, obviamente, a gente faz uma É, entrevista ali antes da prova, pergunta se você está usando algum material, alguma folha se você tem folha em branco, se você tem algum material, impresso. oficial impresso. Ah, porque quem faz o curso tem direito a esse material, né? Isso, E quem pode faz ser válido como consulta, certo ou não? sim, tanto na é open book, né, que eles chamam isso, tanto no próprio aplicativo, quanto o impresso. Ah, o Só aplicativo fornece o Open Book? você abre pode abrir um PDF na hora lá do no meu caso não teve, porque eu não tive curso, não tive nada. Ah, tá. Eu acabei que não mas outras pessoas que eu vi que fizeram, o cara perguntou se ele tinha o open book lá para abrir e tudo mais, Ah, entendi, e entendi. aí foi permitido, né. Então, na verdade, você só tem direito ao Open Book se você fizer pagar, obviamente, o treinamento associado à prova. É isso? Sim, porque no meu caso ele só perguntou se eu tinha folha em branco, ele não perguntou se É, acho que ele já sabia que eu não fiz o curso, né, não pode sei. ser, pode ser. É. E Era a só o voucher, né? é, e aí depois ele fala para você aí depois que te faz essa entrevista básica aí, ele pede para você filmar o seu local todo. Inclusive é muito importante você olhar o procedimento da prova, porque ele fala assim: "Dê preferência a ambiente com apenas uma porta". Eles É falam mesmo? eles falam umas paradas, assim, bem bizarras. Eh, filmar essa saída, né, ambiente só com uma porta, filmar só esse local. Aí o proctor vai lá, pede para você pegar a sua câmera, fazer um 360 no seu No seu ambiente no quarto inteiro, ou na sua sala, sei lá onde você tá, onde né? você estiver. Aí você filma tudo, filma o teto, Então é bom dar filma uma arrumada na cama antes, eita, né? exatamente. No dia Deixar tudo, né, meio bagunçado, né? no dia anterior, cara, aqueles copos de café que tava lá, eu tive que tirar tudo. Eu tenho os enfeites da mesa, eu tirei tudo, tive que tirar Quanto tudo. menos coisa, melhor, é isso. Bem melhor, porque senão ele vai te fazer mais perguntas, você vai Vai ficar falar mais isso daí, porque o nervoso. cara pode falar, cara, esse bonequinho aí pode ser uma câmera, sei lá, Isso, exatamente. é. Eu limpei a mesa toda, só ficou mouse, teclado, o passaporte, Ah, eles porque pedem ele um pede o seu documento. ID, Ah, inclusive, até lembrando isso, antes de começar a te entrevistar, ele te pede um ID para você botar na câmera, então você aponta o seu passaporte lá na câmera para ele poder ver. mas pode ser, por exemplo, um documento com foto como uma carteira de motorista, é válido? Sabe dizer? Passaporte é mais garantido, né? Passaporte é mais garantido, é porque ele fala ID, ID, então eu É, entendo que a referência é passaporte. internacional É de passaporte. ID É, é passaporte. tá. Aí eu peguei, né, o passaporte, mostrei para ele, aí tal, continuou a entrevista lá, fiz a verificação. Aí você tem que filmar atrás do monitor, tipo, se o monitor tiver em suporte, você tem que filmar atrás do monitor, filmar a Caramba, agora parede, e se o teu computador for um notebook com a câmera, você vai ter que ficar levando o vai ter que levar notebook, isso, né? E exatamente. não vai ter jeito, né? Pede para filmar embaixo da mesa. Aí eu falei para ela, embaixo da mesa não tem como, porque o fio não dava. O fio realmente não dava para Não puxar, chega, né? não É. chegava e tal. Aí ele falou assim, ele viu que tinha 2 monitores, aí ele falou: "Por favor, cubra o segundo monitor". Aí eu: "Hã?". Cubra o segundo monitor". "Não, mas tá desligado, o programa de vocês Já já tirou". desligou. É. Ele falou: "Não, você tem que cobrir". E eu já tinha tirado tudo do quarto, eu não tinha Eu uma teve que ca arrumar alguma coisa, né? aí eu estava desesperado, o que que eu fiz? Eu peguei a colcha da minha cama. Foi sério. Eu estava desesperado, eu falei: "Cara, eu não tenho a camisa suja, não tenho um pano de chão, não tem nada". É, Eu de porta fechada, ar-condicionado, tudo pronto, assim, um é. ambiente já pronto para aquilo ali. Cara, eu arranquei a colcha da cama, Jogou em cima do joguei em monitor. cima do monitor Aí você aquela filmou colcha que estava coberto, é isso? exatamente. Ah, Aí ele falou: "Mostra aí o que você fez". Aí eu mostrei lá, a colcha ficou tudo em cima da mesa, caído pelo chão, a é, colcha era grande. é, Aí ele falou: "Ah, ok, ok". Ele aceitou. Falei: é. "Então tá bom, tá pronto pra prova?". Eu falei: "Tô, posso começar?". "Pode Aí começar". começou a prova. Ah, Aí legal. começou a prova. Mas, pô, ou seja, tem que ter uma preparação antes, não só da máquina, do seu computador, que vai realizar a prova, mas também do ambiente, né? Exatamente. Você não pode ler em voz alta, por exemplo, a A questão, questão, né? Tem que né, ler para você. tem que ler para você, você não pode ler ela em voz alta, porque pode ter alguma coisa no seu ambiente gravando, né, e Ah, vo não, e vo porque o que acontece? Eles não querem que tenha fuga do dos conteúdo da dados. prova, né? Então, tipo assim, se você ficar olhando muito para o lado, assim, ele fala: "Bota sua câmera para lá", É, né? entendeu? Ele vai falar para você filmar de novo aquele lugar que você está olhando.
Tipo, tô pensando em alguma coisa, tem que olhar pensando para a tela, né? pensando para a tela, não pode ler em voz alta e tal. Então, assim, É. a minha postura foi o seguinte. Pode fazer anotação, caneta e tudo, porque nas provas que eu já fiz, eles colocam até não é nem um papel, é como se fosse uma placa de plástico com uma canetinha tipo hidrocor, Aham. e aí você poderia fazer anotações na época. Eu acho que hoje no online talvez nem permita, né? Ele me perguntou se eu tinha folhas em branco. De repente poderia De ser para repente isso. poderia ser para anotação. Eu falei, não, não tenho nada. É, Então, não sei se é exatamente. poderia ser para isso, né? Mas lá no manual da prova, ele te explica tudo, 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 tudo. É bom dar uma lida então, né? Todo o seu comportamento durante a prova. Então, assim, para eu não ficar lendo e tendo que lembrar tudo que um manual diz, eu preferi evitar tudo. Qualquer coisa É, diferente do. eu limpei meu quarto inteiro, fiquei só olhando para a Pra tela, né? tela, não tirava o olho da tela. Falei, vou ter que ficar com 1 hora na tela, porque eu não sei o que pode acontecer. Não vou deixar nenhum papel, não vou deixar nada. Não, Então, fiquei só aquilo ali, olhando para a tela, lendo ali, né, no o tempo imaginário inteiro, né? e É. sem se mexer. Então a duração da prova é de 1 hora mesmo, né? São 60 minutos, né? É Deixa eu abrir aqui o uma formato. hora e meia, senão eu acho que Deixa eu uma ver aqui. hora. Ó, formato do exame, duração de 60 É, minutos. 1 hora. E aí ele fala o seguinte, que são 40 questões de múltipla escolha, né? Isso. E tem questão que, então, ou seja, é um tempo até razoável, né? Sim, dá um pouco mais de. Você gastou o tempo inteiro? Gastou os 60 minutos ou tu fez um pouquinho menos? Não, eu fiz em 40, eu acho. Fiz É, em né? 40 Quase minutos. 1 minuto por questão, vai. Mais ou É, menos, né? mais ou menos. Fiz em Dá para 40. se organizar, né? É, então, na verdade, aqui ele fala aqui no formato do exame que pode fazer consulta, mas com suas ressalvas. Eu estou entendendo que você precisa realmente ter o curso de DevOps Foundation, né? Feito pela DevOps Institute ou por um parceiro, né? Entendo que Sim, seja um parceiro. É, e a nota de corte, pelo que eu estou vendo aqui, é de 65%, certo? isso. 65. 65%. Tem que acertar 26, né? De 40. 26? Acho que é isso. 26, né? De 40, né? É, porque 20 dá 50%, 26 por aí. Legal. Um outro ponto importante é que tem peso, né, as questões, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Então, por cada área que a gente falou aí, do 1 a 8, tem módulos que tem mais peso e outro menos peso. Então, acho Sim. que isso daí é interessante É de bom focar em algumas algumas áreas, áreas. né? E aí, o Anderson, para finalizar, quanto tempo mesmo que você levou para se preparar? Qual foi o tempo da compra do voucher até você tirar a certificação? Olha, eu acho que foi um problema, assim, eu demorei mais por conta da rotina, assim, de como eu me programar Por conta do trabalho mesmo, né? por causa do trabalho, dia a dia e tal. É. Mas vamos, bota aí, que eu fiquei uns 3 meses entre pesquisar conteúdo, me organizar, comprar o voucher, até marcar, eu acredito que foram uns 3 meses. 3 meses? Ah, não é um tempo ruim, não. Não é, mas efetivamente, assim, eu acho que você consegue com 1 mês e meio, Se você fazer precisar, o estiver processo. correndo e tudo, e esse foi o teu foco, o teu objetivo principal, digamos, né? Para Isso. alguma necessidade, talvez, da empresa, você acha que 1 mês e meio daria, né? 1 mês e meio dá, tranquilo. Focado daria, né? Há uma outra pergunta que eu queria fazer para você com relação ao valor da certificação, né? Depois que você tirou a certificação, é obviamente que a gente faz ali um merchan, né? Coloca nas redes sociais e tudo que isso é bom para o profissional, é bom para a empresa que o Sim. profissional está alocado, né? E aí, o que que você achou que te entregou de valor, mas assim, no curto prazo, o que que foi rápido assim para você? Você percebeu? Então, eu tava até meio reticente com relação a postar, mas aí algumas pessoas falaram, posta no LinkedIn e tal, que você certificou. Aí eu falei, tá, eu postei lá, postei no LinkedIn que eu fiz a certificação, e aí eu comecei a receber vários e-mails assim, seu perfil
apareceu Deu em match X no perfil. pesquisas, tal. É. E aí foi toda semana, tipo, foi resultado, tipo assim, não é nem que uma pessoa te achou e tal, não, foi resultado de pesquisa, Ou né? seja, ela procurou por uma coisa específica do teu E currículo. exatamente aquilo ali, né? O E meu você achou pers- que aumentou muito depois de você ter divulgado a prova. sim, Ó, aumentou, foi papo de 12 a 15 pesquisas por semana, assim, o número já né? mais E interessante. aí já começou a aparecer até oportunidades no chat de pessoas mandarem Ah, e aí, tá oportunidade. disponível e Tá tal? disponível, trabalhar em tal lugar, né? Começou a aparecer também mais, né? Muito legal, muito legal. Ou seja, tem uma recompensa, Tem. né? Tem uma recompensa, né? E aí, outra pergunta que eu ia te fazer, que eu até já vi aqui, eu entrei no site aqui do DevOps, da PeopleCert, na verdade, que eu acho que é uma coisa que é importante colocar, né? Que o DevOps Institute é como se fosse a organização que divulga o material, divulga a prova, bota lá os pré-requisitos, etc. Só que no final das contas, quem emite tanto o certificado quanto você libera ali o portal para fazer a compra do voucher, enfim, é tudo dentro da PeopleCert, certo? Quem padroniza o conteúdo também são Da eles. prova, é tudo a É, PeopleCert, né? Ou seja, não tem jeito, você tem que fazer o cadastro na PeopleCert, comprar o voucher por lá, toda a orientação é feita no site da PeopleCert. nossa. O site DevOps Institute é mais um site de merchan para poder, enfim, É vender a prova, né? E para ter poder formalizar o nome DevOps em si, né? Um Instituto Internacional de de DevOps, digamos DevOps. assim. É, Seria mais ou menos isso. entendi. O que eu vi aqui, gente, é que a prova está custando US$ 225, tem que pagar em dólar, né? Que isso dá. Vou fazer a conversão aqui no Google direto, né? US$ 255 to real, que dá uma média de R$ 1.115, Por né? aí. Por aí, né? Estou convertendo aqui um para um. É óbvio que isso daqui pode ser para mais, sempre é para mais, né? Sempre é pronto. Nunca vai ser para menos, né? Mas bota aí R$ 1.200, né? É. Eu sei, ô Anderson, que tem uma questão do retake, né? Que você pode, por exemplo, não passei e eu tenho a chance de ter o retake. Você sabe como é que funciona esse processo? O retake é assim, ele fala assim, se você comprar o retake antes de você fazer a prova, é um preço. É, Se você pagar o retake depois que você é reprovado, é mais caro. faz sentido, né? Aí acabei que eu não comprei retake, não. E só no, Foi na cara e na só coragem, na né? cara da coragem e É, deu certo. eu queria saber o preço do retake. 80, acho que muda pouco, acho que se eu não me engano, é US$ 80 comprando antes. Uhum. E acho que US$ 100 comprando depois, um negócio assim. Ou seja, para fazer o retake, se der algum problema, você vai ter que pagar um pouco menos da metade do valor da primeira prova, né? Sim, é de É, 80 a US$ 100. É um vou te pouco. falar que não é ruim, não, porque Não é antigamente eu lembro que você tinha que pagar tudo, não tinha essa molezinha, o não. Eu integral, teria que né? pagar US$ 225 É. de novo. Era ardido. Tem algumas provas que te dão um de graça, mas hoje em dia nem sei como é que tá isso, né? Eu sei que a Amazon, né, com a AWS, a Azure, eles ofertam muito cursos não, provas com o retake, Uhum. né, já com o retake gratuito. Tipo, você Sim. paga, sei lá, US$ 100, que eu sei que essas são um pouco mais baratas, né? Paguei US$ 100 e já tá com o retake incluso. Então é bom, às vezes o cara nem estuda tanto na primeira, tem estudo e tal, tem mais ou menos um feeling ali, se passar, passou, né? Passou, é. E vambora. E depois o cara pode até tentar mais uma vez para ter certeza absoluta, né? E Uhum. concluir o exame, né? Cara, eu acho que é isso. Acho que a gente consegue é, passar aqui, né, nesse podcast aqui, uma ideia do que é a prova de DevOps, que eu sei que o mercado pede hoje, né? Eu trabalho hoje numa empresa que participa muito de RFP e licitações do governo, também na área privada, e eu vejo as empresas pedirem muito certificação de DevOps, tá? Não só de DevOps, mas de SRE também, que está Uhum. ali andando do lado ali, Sim, do sim. ladinho ali, né? E eu sei que o DevOps Institute também oferece essas provas de SRE, observabilidade, enfim. E eu tenho visto isso, que o mercado está pedindo bastante,
né, pessoas, né, certificadas, né. Sim, e uma coisa que eu acho muito interessante também com relação aos profissionais é que se você é novo na área, se você está pretendendo migrar de, sei lá, eu quero, sou desenvolvedor, enfim, qualquer área aí dentro que seja uma área não tão aprofundada com questões de filosofias ou da própria o desenvolvimento em si, se você, o cara faz site apenas, o cara não faz uma aplicação com uma infraestrutura um pouco mais elaborada, mas ele quer aprender DevOps porque ele gostou, sei lá. A questão do curso em si, às vezes, nem não tanto a prova, mas o curso em si, ele vai te nortear a entender a filosofia e, a partir daí, quando você começar a ficar de olho nessas ferramentas que existem no mercado, você vai entender aqueles passos que foram falados naquele curso, né? E aí a certificação só vai te ajudar, né, na união disso tudo, né? Fazer você entender em que caminho que você vai tomar quando você for começar a aprender as ferramentas, Uhum. né? Então ele vai, posso começar por aqui e tal. Ele te mostra um caminho, né, para onde você vai percorrer, tanto na parte da teoria quanto na prática. Então acho que é muito importante também para o profissional ele pensar nessa possibilidade de fazer o curso, fazer a prova antes de partir para a parte prática, porque Essa parte conceitual ajuda bastante, né. ajuda bastante, no caminho que ele vai, para até desmistificar algumas coisas, né? Porque eu acabei começando meio que na prática. O que que é DevOps? É CI/CD. Aí você vai, pega CI/CD e começa a implementar. Você Você começar começa a pegar, muito picado, você não tem a visão do todo, né. e você não tem a certeza que você está implementando DevOps, né? Então essa questão da certificação, esse balizamento aí de como começar, onde você vai chegar, eu acho que é muito importante para o profissional e não só para as empresas mostrarem que tem conhecimento nessa área. Na área, né. Ah, legal, acho que é uma dica boa. Bom, eu acho que é isso, vamos fechar por aqui hoje esse podcast. Obrigado aí pela presença e a gente vai continuar aqui, né, as nossas próximas nossos próximos encontros, sempre muito focado na parte técnica, de certificação, DevOps, SRE como um todo. Beleza? Isso aí, valeu, obrigado aí mais Valeu, uma vez, tamo junto. valeu. Pode fechar. Nem preciso apresentar aqui, porque a gente falou pra cacete.